Olá, meninos, tudo bem? Agora a gente vai falar de condição normal de temperatura e pressão, é o que nós chamamos de CNTP. Veja, quando você quer medir o volume ocupado por uma amostra gasosa, o volume ocupado por um gás depende de, primeiro, quanto de gás tem no sistema, né? Se é muito ou pouco, se é 1 grama ou 10 gramas, sei lá, depende da temperatura, depende da pressão, certo? Então, o que acontece? Existem várias questões, várias situações, várias experiências até, que são feitas sempre nas mesmas condições de temperatura e pressão. Uma dessas condições, tá, a mais utilizada, a mais comum, é o que nós chamamos de condição normal de temperatura e pressão. Então, como eu estou falando aqui, ó, a CNTP, ou as condições normais de temperatura e pressão, são valores pré-determinados de pressão e temperatura para uma amostra gasosa. Essa condição de CNTP realmente é muito utilizada, você já deve ter ouvido bastante falar disso. Então, quando se fala em CNTP, ou condição normal de temperatura e pressão, veja, qual é a pressão que se considera na CNTP? Deixa eu colocar uma cor preta aqui. Ó. A pressão que se considera na CNTP é a pressão de 1 atmosfera. Ou, se você estiver falando em pressão em milímetros de mercúrio, isso dá 760 milímetros de mercúrio. Então, falando em CNTP, é 1 atm ou dá na mesma 760 milímetros de mercúrio. Na CNTP, quanto vale a temperatura? A temperatura aqui vale 0 graus Celsius. Ou, se você estiver falando temperatura em Kelvin, 273 Kelvin, certo? Cuidado, não sei porquê, mas muita gente confunde a temperatura e quando se fala em CNTP, esquece, confunde e pensa em 25 graus Celsius. Tá errado. CNTP, temperatura 0 graus Celsius. Existe uma informação importantíssima sobre a CNTP. Quando se fala em 1 mol de gás, o volume ocupado por 1 mol de gás se chama volume molar, certo? Se você quiser anotar na sua fichinha o conceito, volume molar é o volume ocupado por 1 mol de gás nas condições de temperatura e pressão do gás, certo? Quando se fala em volume molar de um gás na CNTP, esse volume é determinado experimentalmente e ele vale 22,4 litros por mol. O que significa isso, Ronald? Significa o seguinte, que quando se fala em CNTP, 1 mol de qualquer gás mesmo, desde que ele se comporte como gás ideal, claro, né? 1 mol de qualquer gás ocupará sempre o volume de 22,4 litros, certo? Até mesmo a hipótese de Avogadro que a gente viu anteriormente nos garante que é 1 mol de qualquer gás, sempre nas mesmas condições de pressão e temperatura, ou seja, no caso CNTP, 1 atm e 0 graus Celsius, vai ocupar um volume de 22,4 litros. Esse volume é determinado experimentalmente, certo? Ronald, e se for em outra condição qualquer de temperatura e pressão? Como assim? Se for numa pressão que não seja de 1 atm e numa temperatura que não seja de 0 graus Celsius, como eu faço para determinar o volume molar? Bom, para você determinar o volume molar, você pode determinar isso através de uma equação. Ora, você pode determinar isso através de uma equação, que no caso pode ser a equação geral dos gases, ou seja, qual a equação geral, Ronald? Aquela das transformações gasosas. P0, V0 sobre T0 igual a P1, V1 sobre T1. Basta você fazer o seguinte, ó. Considera 1 mol de gás na CNTP como condição inicial. A pressão inicial de 1 atm, o volume inicial de 22,4 litros e a temperatura inicial de 0 graus Celsius. E considera as condições finais, a condição que você quer. A pressão que você deseja, a temperatura que você deseja, o volume que você vai determinar. É fácil de fazer isso, você já até aprendeu a fazer isso. Outra forma de se determinar o volume ocupado por 1 mol de gás fora da CNTP é através de uma equação chamada equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron eu vou falar para você ainda nessa aula, no último slide dela, ok? A gente fala dela daqui a pouquinho. Então, normalmente falamos determinadas condições de pressão e temperatura. Se for CNTP, você já sabe que 1 mol de qualquer gás ocupa o volume de 22,4 litros. Não esquece desse valor, esse valor é importante. Ainda mais
para cálculo estequiométrico, que é o nosso próximo assunto. Agora eu preciso falar para você o seguinte: constante universal dos gases, a constante universal dos gases ideais, a constante R. Como se determina a constante universal dos gases ideais? Presta atenção aqui, ó. Eu tenho uma condição de partida. Considere 1 mol de gás na CNTP. Opa, peraí, aqui eu já tenho muita informação. Ó, 1 mol de gás me dá a quantidade. Na CNTP, me dá a temperatura e me dá a pressão, certo? Quando você considera 1 mol de gás na CNTP, lembra quando a gente estava falando de equação geral dos gases ou de transformações gasosas? Que nós aprendemos que PV sobre T é constante. Ora, PV sobre T é constante para qualquer amostra gasosa, desde que esse gás se comporte como gás ideal. Pois é, chegou a hora da gente determinar o valor dessa constante. E essa constante é exatamente a constante que nós chamamos de constante universal dos gases ideais. Essa constante chama-se R, ok? Então, em que condição eu vou calcular R? Para 1 mol de gás na CNTP. Lembrando que R, que é a nossa constante, é, na verdade, o produto PV dividido pela temperatura. Então, veja, considerando 1 mol de gás na CNTP, ora, quanto vale a pressão? A pressão vale 1 atmosfera, 1 atm, vezes. Considerando 1 mol de gás na CNTP, quanto vale o volume? O volume vale 22,4 litros por mol, que é o volume molar na CNTP. Quanto vale a temperatura? 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, certo? Então, o valor numérico da constante R vai dar 1 vezes 22,4 dividido por 273. Eu gostaria que você pausasse um pouquinho a aula agora e fizesse essa conta na calculadora. Pega uma calculadora aí, do computador mesmo, do seu telefone, né? E faz essa conta. 22,4 dividido por 273. Verifica o resultado e volta para a aula. Vamos lá? Se você fez o cálculo que eu te pedi, esse valor R deu 0,082. Qual é a unidade? A unidade é ATM vezes litros dividido por mol, por isso que eu estou colocando aqui a menos 1, dividido por Kelvin, por isso que eu estou colocando aqui Kelvin a menos 1. Então, esse é o valor da constante universal R, 0,082 atm vezes litros por mol Kelvin, certo? Caso você resolva fazer esse cálculo usando a pressão não em atm, mas em milímetros de mercúrio, você vai chegar num segundo valor para essa constante R. A magnitude dela é a mesma, só que vai mudar a unidade, vai mudar o valor numérico. Olha só, usando a pressão em milímetros de mercúrio, ó, 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, vezes o volume, que é o volume molar de um gás na CNTP, 22,4 litros por mol, dividido pela temperatura, 273 Kelvin. Faz igual a gente fez agora há pouco. Pausa a aula e faz essa conta. 760 vezes 22,4 divide por 273. Faz na calculadora e volta para a aula. Se você fez a conta que eu te pedi, esse R deu 62,3. Qual que é a unidade aqui, Ronald? A unidade é milímetros de mercúrio, que é a unidade de pressão, vezes litros por mol por Kelvin, certo? Então, olha só, quando você precisar do valor da constante R, e você vai precisar muito, tá? Se a pressão estiver medida em atmosferas, esse R vai valer 0,082 atm vezes litros por mol Kelvin. Mas se a pressão for dada em milímetros de mercúrio, esse valor de R vai ser 62,3. Claro, da mesma forma, se a pressão for medida em outra unidade, o valor numérico da constante R pode mudar, sim. Claro, depende da unidade, certo? E com esse valor da constante universal R, a gente pode seguir, e agora vem o que me interessa, que é a equação de Clausius-Clapeyron. Como a gente chega na equação de Clapeyron? Veja, nós vimos que para 1 mol de gás, quanto dá PV sobre T? Ora, PV sobre T deu aquele valor R, que é a constante universal, lembra? Se eu passar a temperatura para o outro lado multiplicando,
essa equação fica assim, ó, PV igual a RT. Isso para 1 mol de gás, certo? Se você fizer esses cálculos para 2 mols de gases, quanto vai dar PV sobre T? Ora, para 2 mols de gases, o resultado aí vai dar 2 R's. Por que, Ronald, 2 R's? Porque, olha, a pressão, se é SNTP, ela continua 1 atm. A temperatura, se é SNTP, continua 273 Kelvin. Mas o volume é 22,4 litros por mol. Como são 2 mols, o volume vai ser o dobro de 22,4 litros. No final das contas, o resultado dá o dobro de R, por isso 2 R's. Se eu passar a temperatura para o outro lado multiplicando, fica assim, ó, PV igual a 2RT, beleza? Se você fizer esses cálculos para 3 mols de gases, quanto dá o quociente PV sobre T? Ora, vai dar 3 R's. Por que, Ronald? Mesma coisa. A pressão é 1 atm, a temperatura é 273 Kelvin, mas o volume vai ser 3 vezes 22,4 litros. No final das contas, dá o triplo de R. Passa a temperatura para o outro lado multiplicando, vai ficar assim, ó, PV igual a 3RT, ok? Se você extrapolar isso e fizer esse cálculo para N mols de gases, ora, quanto vai dar PV sobre T? PV sobre T vai dar NR. Portanto, se eu passar a temperatura para o outro lado multiplicando, vai ficar PV igual a NRT. Pronto. Chegamos na famosa equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é essa daqui. PV igual a NRT, certo? Onde P é a pressão medida em atm ou milímetros de mercúrio. Anota isso na sua fichinha que é importante, tá? P é a pressão em atm ou milímetros de mercúrio. V é o volume do gás, medido em litros. N é o número de mols do gás, medido em mols. R é a constante universal dos gases ideais. E lembra que o valor de R depende do valor da pressão. Para a pressão em atm, R vale 0,082. Para a pressão em milímetros de mercúrio, R vale 62,3. E a temperatura, sempre temperatura em Kelvin, tá certo? Uma outra forma de você representar a equação de Clapeyron é o seguinte, deixa eu aproveitar esse espaço aqui, ó. Lembra que o número de mols é o quociente entre massa e massa molar? Lembra disso? Então, no lugar aqui de N de número de mols, eu posso colocar massa por massa molar. E aí a fórmula, a equação de Clapeyron, assume o segundo formato. Ela fica assim, ó, PV igual a massa pela massa molar vezes R vezes T. Pressão em atm ou milímetros de mercúrio, volume em litros, massa do gás medido em gramas, certo? Massa molar dele em gramas por mol, R depende se a pressão estiver em atm, R vale 0,082. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, R vale 62,3. E a temperatura sempre em Kelvin, tá certo? Então nós temos dois formatos para a equação de Clapeyron. PV/NRT, ou no lugar de N eu coloco massa por massa molar. Ronald, quando eu uso uma, quando eu uso a outra? É muito simples. Se você tiver a quantidade do gás medida em mols, você usa PV/NRT. Se você tiver a quantidade do gás medida em massa, massa dada em gramas, você usa a segunda versão da equação de Clapeyron. Tá, outra coisa importantíssima. Para que serve a equação de Clapeyron? A equação de Clapeyron, ela relaciona 4 coisas. Ela relaciona o quê? As 3 variáveis de estado do gás com a quantidade de gás. Veja, quais são as 3 variáveis de estado? Pressão, volume e temperatura. Tem lá na equação, pressão, volume e temperatura. Com a quantidade do gás, que pode ser dada em mols ou em massa. Então, você tem 4 informações: pressão, volume, temperatura e a quantidade do gás. Quando faltar uma só dessas 4 variáveis, você determina ela com a equação de Clapeyron. Tudo bem? Enxergou isso? Então agora eu aguardo você para as aulas de exercícios. A gente vai fazer vários exercícios aplicando a equação de Clapeyron para você enxergar como se utiliza ela. Falou? Abraço, até a próxima aula.